Seu Alôncio, muito bom reencontrá-lo, eu acho que é o nosso segundo encontro, É, e agradecer pela recepção aqui na sua casa. é um prazer muito grande receber vocês aqui na minha casa para essa palestra presente assim, e para mim é um orgulho. E então, como fala em batalhão, eu desde a era de 70 que a gente se reunia aqui na região para visitar os amigos e fazer trabalhos nas roças, aí eu fui dessa linha para cantar batalhão. Batalhão tem muitas modalidades assim para se cantar. E eu fui um deles. Mas aprendeu com quem? Eu aprendi comigo mesmo. Foi um dom que Deus me deu. Foi? Foi. Porque batalhão, ó, tem de 4 linhas, tem de 6, tem de 8 e tem de 10. E eu digo, se é para Do cantar, jeito que começar, tem que terminar? tem que terminar. É. Aí a gente, que a gente recebe de um, passa para o outro. E aí a gente seguia o dia todo. A gente Geralmente um cantava. grupo de quantas pessoas? Assim, um grupo de. Olha, para cantar mesmo era duas duplas. Eu ficava nesse aceiro e o outro ficava no outro. Aí no meio ia a esteira de gente, 10, 5, o tanto que quisesse. Eles para responder, fazer o refrão do batalhão. E aí a gente se pegava aqui e terminava no final da roça. Aí era uma festa boa danada. E aí a gente cantou muitos anos. O avô de Ricardo mesmo aí era um grande cantador de batalhão, cantemos juntos. Ele era da região de Massacará, filho de Mariquinha. E por aqui, não é eu querer me gabar não, mas aqui dentro do setor o melhor era eu. Porque ninguém nunca me enrabou assim para dizer uma coisa para eu ficar calado. Tá certo, mas na prática, como era que acontecia esse batalhão? Os Aí, versos são versos? é os versos. Aí, por exemplo, o batalhão era assim. Começava, eu tô no chá de namorar. Aí os outros respondiam. Também o refrão, eu tô no chá de namorar. Aí o repentista dizia os versos. Amigo meu camarada, pra falar não fala errado, tô no chá de namorar. E aí a gente seguia. Como daqui, lá daquele final da roça. E lá rodeava, bebia cachaça, voltava, começava de novo. E assim voltava o dia todo. Seu Alonso, um dom de Deus, né? Passou pra gente um pouco da sua experiência. E o Varnesi agora nos conta um pouco da experiência dele enquanto cordelista, posso dizer assim, né? Enquanto cordelista, como tudo começou? Sim, mas eu comecei no batalhão com o papai. Comecei cantando, de repente. Eu cantei com o papai, com o seu Dezinho, que era o companheiro dele de cantar batalhão. Foram os dois grandes nomes. Tinha um nome que papai falava também, e um grande cantador chamado Bedinha, mas esse eu nunca ouvi cantar. Mas eu cantei com o papai, com o seu Dezinho e com outros. Mas aí, depois, na juventude, quando eu completei 19 anos, eu fui embora. Fui morar em Paulo Afonso. E aí, como não tinha lá, a gente não tinha com quem cantar, não tinha o batalhão, eu comecei a escrever. E escrevi o primeiro cordel sobre Dom Mário, com quem você, inclusive, trabalhou. Olhamos juntos. E foi a primeira obra, como você disse, impressa. Então, eu fui da coisa da cantoria, que é oral, do batalhão, que é oral, uma cantiga de trabalho, para uma versão impressa. A cantoria de trabalho não é a mesma coisa que o cordel, porque é diferente, são modalidades diferentes, mas elas dialogam entre si. Por quê? Porque as duas têm rima. O cordel também, se você quiser, pode cantar. Não impede de você cantar o cordel. Então, quando eu fui embora daqui de casa, aí eu comecei a escrever o cordel, porque tinha conhecido o cordel com o papai lendo pra gente aqui onde a gente morava. Qual a ligação existe com a boio, com a toada, ou é separado? Não, a ligação existe de ter rima e melodia, né? Só que cada coisa, como olha a redundância, mas cada coisa é uma coisa. Por exemplo, o aboio. Normalmente, o aboio você começa com aquele aboio próprio de quem está lidando com gado, mas se você for, por exemplo, para uma festa de vaquejada,
para uma cavalgada. Aí você vai ter aquele aboio cantado mesmo. E aí normalmente são em uma modalidade chamada cestilha ou setilha, por exemplo. A gente tinha os brindões de ouro, né? Que O Vavá Machado Marculino. Marculino. Eles cantaram muita toada de vaqueiro, gravaram muitos CDs. E é todo em cestilha e com métrica, rimadinho, segunda com quarta e sexto verso, né? Então eles rimam tudo direitinho, então dialoga com o cordel. Só que não é a mesma coisa do cordel, não é a mesma coisa do repente de viola, não é a mesma coisa da embolada. Então, cada coisa, Paulo, no seu lugar. Mas o diálogo, a você que é do rádio, o rádio não dialoga com a televisão? Sempre dialogou. A internet não dialoga hoje com o rádio? Então, são coisas que estão ali juntas, mas cada um tem o seu jeito próprio de ser. E o trabalho que a gente está fazendo aqui agora é fruto do rádio. Fruto do rádio. Entendi. E agora mesclando com a imagem. Mesclando com a imagem. Então, é esse o diálogo que sempre o cordel fez com o cinema, com a televisão, com a dramaturgia. O cordel dialoga com tudo. E com a aboio, com a toada, não é diferente. Se quiser transformar esse cordel, ó, o mistério do bracelete, no aboio, é só você cantar como o aboio. Então, é nisso que está o diálogo. E tem a sonoridade, né? Você vê a métrica, a rima. A métrica, as 7 sílabas poéticas. E a rima, uma palavra rimando com a outra. Então é isso que dá a dinâmica, tanto do cordel, tanto do aboio, quanto da embolada, quanto do repente. E como foi que aconteceu o cordel na sua vida? A gente observou que seu pai, os batalhões, Varnesi acompanhando ele. Você acompanhava seu pai também? Não, eu vou tentar não me emocionar, que eu da família eu sou mais, acho que um dos mais emotivos. Mas o cordel ele surge na minha vida de uma maneira um pouco diferente do que foi com o Varnesi. Comigo ele surge já com o contato direto com o escrito. O Varnesi já tinha ido para Paulo Afonso. Eu pequeno, o Varnesi mandava os folhetos que ele escrevia para cá. E eu, sempre dado essa questão de comercialização, botava os cordéis na mochilinha e saía na rua, na casa das pessoas da igreja, que eu sabia que ia comprar, para oferecer os cordéis. E também via pai declamando dentro de um bar de um senhor, Salgado, que agora é saudoso, seu Gumecindo, e pai ia para lá e começava a contar as histórias dele, declamar os cordéis que ele sabia de cor, ou então fazia ali, tomava um e fazia um verso de improviso com o que chegava. Então eu cresci nesse universo, nesse meio. E aí fui tendo contato com o livro, ia esboçando, fazendo uma escrita ou outra de vez em quando. E com 10 anos eu comecei a escrever. Eu parei e comecei a fazer alguns rabiscos. E aí eu teve um concurso municipal de poesia e eu ganhei um notebook. Se eu não me engano, o tema era Banzaê, Minha Cidade, Minha História. E aí eu escrevi com esse tema e aí ganhei. E aí daí pra aí eu não parei mais. De lá pra cá eu continuei escrevendo. E Varnesi, obviamente, sempre ali no meu pé, sempre me orientando, sempre me ajudando, sempre me corrigindo, porque foi quem abriu esse caminho. E a questão da cultura nordestina como um todo, quem me alimentava dessa cultura era Varnesi. Varnesi vinha da Paraíba para cá, ele trazia as fitas com os repentes. Então, que aqui a gente não tinha contato com os repentistas. Varnesi trazia e mãe tinha um gravador, e aí do lado de casa tem um depósito, e ele ficava ali escutando as fitas, os CDs, com os repentistas cantando, arrumando. Toda vez que ele vinha, ele arrumava as coisas dele aqui em casa. E eu ali escutando o repente, o martelo galopado, escutando o mote, escutando os desafios, conhecendo ali os repentistas através da fita que o Varnesi trazia, dos CDs. Ele me tirava algumas dúvidas, a gente conversava bastante. E eu fui me entranhando no meio da cultura nordestina justamente por causa disso. O Varnesi sempre me alimentar com ela. Aí tinha também os ABC de Judas, sim, sabe da Aleluia. Aí tinha um grande homem aqui que era escritor, na época, era Pedro da Silva Macedo, um filho que dava Pedro Macedo aqui de Salgado. Esse era bom para fazer ABC de Judas. E aí eu fui vendo ele escrevendo os ABC, quando ele lia, guardava e às vezes trazia para mim ler. E eu fui indo e aprendi. Fiz muitos ABC. Aí a gente tinha um modo de escrever o ABC do Judas, deixando a herança do Judas para as pessoas. O Judas era rico, era o capaz. Quando morria, tocava o fogo, aí deixava muita coisa, a gente ia dividir.
aquela herança para deixar para o povo. E aí depois a gente inventou de fazer um ABC de um animal, botando os defeitos do povo. Aí teve um ABC que ele foi feito assim, depois do ABC do Judas, aí que começava assim: eu ando à procura de um jegue que está desaparecido, xixilado só piroca, zoador que só Valfrido, posto que só Zé Beto, cabeludo só Arcido, bruto que só Zé Barçá, ativo que só Justino, comedor que só Valmir, gordo só Gumercino, zambeto só Mané Cueca, cacundo só Zé de Lino. E aí ia improvisando. Nunca deu confusão, não? Não dava não. A turma gostava. Não. Era... A turma gostava. Tinha umas pessoas que às vezes não gostavam muito, mas também não reclamava não. Saía fora para não ouvir e pronto. Mas tudo isso na memória, Tudo isso. o senhor conseguia registrar alguma coisa, escrever? Não, esses ABC, quem escrevia era o homem que eu estou falando, já morreu ele há muitos anos. E aí a gente... O senhor criava e ele escrevia? Era. E aí era assim as nossas histórias. E batalhão a gente cantava, todo mês a gente botava um batalhão, 50, 100 homens na roça de outro. Aí matava o gado, matava o porco, matava a criação para dar de comer o povo. Era uma despesa danada, mas também fazia muito. O objetivo era, em um dia de trabalho, alegrar. Exatamente, e aí era de graça. O dono só dependia para dar de comer ao povo e dar cachaça para a gente beber. Daria certo isso hoje? Daria não, Por quê? porque a despesa é muito. É muito, né? Sim, veja, né, Paulo, a história como é dinâmica. Papai só foi o cantador, o que escrevia o ABC do Judas, o que vez por outra participou de uma pega de boi. Eu já vou mais para o mundo da escrita. Vital vem e faz na escrita também, mas perpassou a escrita. Depois ele vai contar como é essa dinâmica, mas Vital, não que eu não esteja, mas eu bem menos nos meios digitais, que é outra instância, outra esfera. Mas para você ver como a cultura e o cordel, nessas três linguagens, de papai na roça, eu no livro, na palavra, na letra, e Vital na rede mundial de computadores. Mas o cordel não perde a essência. Eis que vem na sua vida internet, rede social. E aí, como é que foi esse encontro com rede social? Olha, Paulo, eu tava sem escrever há um bom tempo, assim, escrevia pra mim. Mas o cordel, ele é um negócio, rapaz, que depois que você... É como diz o vaqueiro. Diz que os vaqueiros costumam dizer que o cara que veste couro uma vez é que nem cachorro que pega ovelha. Ele não deixa mais. E aí o cara que escreve cordel, ele é igual o cachorro que pega ovelha, não deixa mais não. Ele tende, se inspira com as coisas e a gente acaba escrevendo, né? E aí, mexendo pela internet, eu achei um curso de um cabra que indicava como rentabilizar na internet, como fazer a internet um meio de ganho. E aí eu disse, rapaz, e por que o cordel não tá nesse bolo? Por que o cordel não tá aqui? O cordel cabe em qualquer coisa. E aí eu fui ver, entrei nas redes e fui observar algumas pessoas que tinham um certo destaque no meio. E às vezes assim era um pouco desregrado, saía da métrica, saía da rima, a qualidade audiovisual não era muito grande. E eu dizia, rapaz, se esse povo tá conseguindo, por que eu também não posso conseguir? E aí eu pensei, rapaz, se alguém está se destacando sem oferecer um trabalho tão bom, é porque os que estão fazendo um trabalho bom não estão se mostrando. Aí foi quando eu decidi ingressar pelo meio da internet, fazendo aí os cordéis publicitários, contando histórias, falando do nosso povo, falando da nossa gente. Agora com cordéis mais curtos, de 1 minuto e meio, que é o tempo que o Rios ali do Instagram permite colocar, contando algumas histórias. Fui para a parte de ilustração, fui para a parte de animação. Nós já temos cordéis animados, temos cordéis encenados, temos cordéis publicitários, temos aqui um projeto com o Ricardo Dias Fotografias, que nós estamos falando dos povoados do nosso povoado. Ele faz as imagens aéreas. Mega produção, coisa de cinema. Parabéns, Ricardo. Faz as imagens aéreas e a gente conta aí um pouco das características desse povoado e vai falando da nossa gente. Aderaldo Luciano falou, Vital, para você ganhar o mundo, você tem que falar do seu quintal. Você tem que ter prazer com o seu quintal primeiro. Fale do seu quintal primeiro.
e depois você consegue chegar no mundo todo. E assim eu estou fazendo. O cordel sempre está em voga. Por quê, Paulo? É bom, bonito, tem o que oferecer e conquista as pessoas. Tem uma amiga nossa lá em São Paulo, minha de Vital, ela diz: o cordel só tem dois públicos, aquele que o ama ou aquele que ainda não o conhece, porque se conhecer, vai passar a amar. Então é isso que O cordel tem. vive. Vive, forte, lindo e belo. Muito obrigado mais uma vez. Boa viagem. Obrigado. E aguardar o seu próximo retorno para cá, Se né? Deus quiser, não deve demorar, não. Não, né? Não. Graças a Deus. Obrigado. Um abraço. Tudo de bom. A você também.